Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo. Bem-vindos ao canal Jornada do Self. Nesse vídeo eu quero fazer uma mini aula sobre um assunto que eu acho muito interessante. Não sei se somente tu, psicólogo, estudante de psicologia, ou qualquer pessoa que tem uma certa curiosidade para entender, uma metodologia, uma forma da gente entender como é que os clientes, como é que os nossos pacientes estão se desenvolvendo no processo terapêutico. Uns vão chamar de progresso terapêutico, por mais que não seja uma palavra muito interessante em termos humanistas, dá para a gente entender também como progresso, mas que eu possa apanhar aí falando isso, né? Em termos leigos, a gente está vendo, ou a gente vai ver agora, uma metodologia, uma forma de um grande autor na psicologia chamado Carl Rogers, de entender como é que o nosso cliente está, digamos, se desenvolvendo, como é que ele está progredindo no processo terapêutico. Certo? Vamos dar uma olhadinha então? Quando eu dava aula na graduação em psicologia, essa era uma das aulas favoritas dos alunos. Por quê? Porque eu acredito que as 7 fases, como a gente chamava, as 7 fases do desenvolvimento, ela vem de um capítulo do livro Tornar-se Pessoa, chamado Psicoterapia Considerada como um Processo. Ela serve para a gente, obviamente, entender esse progresso, esse desenvolvimento dos nossos clientes no consultório, mas ela aguça uma certa curiosidade. Ela também nos fala de um processo saudável, nos indica como a pessoa ela parte de um movimento mais rígido, neurótico, e vai aos poucos se desenvolvendo por uma fluidez de um funcionamento ótimo, como dizia o Rogers. Talvez fosse por isso que essa aula era tão, enfim, comentada, e até hoje alguns alunos que eu encontro sempre comentam, e aí, 6ª fase, 7ª fase, porque realmente é bastante elucidativa, ela é, de certa forma, até divertida a gente, enfim, estudar, tá? Então, eu coloquei aqui no título as 7 fases do desenvolvimento terapêutico, mas o capítulo do livro do Rogers é a psicoterapia considerada como um processo. Eu coloquei esse título também para dizer o seguinte, eu vou dar a minha interpretação, o meu input, assim, já que é o meu canal, né, e eu falo as coisas que eu gosto e que eu acredito, eu vou fazendo alguns comentários que não necessariamente são iguais aos do Rogers, tá? E que muitos humanistas podem até discordar de mim, mas não tem problema, como a proposta do canal é essa, poder ter liberdade de falar e comentar, eu vou falar um pouco de como eu vejo, de como eu interpreto e como eu uso as 7 fases rogerianas, certo? Antes da gente iniciar mais especificamente com as fases, é importante vocês entenderem que esse autor aí, o Carl Rogers, ele trabalha dentro de uma metodologia, uma visão do ser humano, que eu não vou me estender tanto aqui, mas é uma visão baseada na fenomenologia, que é também uma área inteira da filosofia, ela pode ser uma ética, pode ser uma visão de mundo, pode ser uma metodologia. A fenomenologia ela é muito extensa, mas basicamente a fenomenologia ela prega pela compreensão e não pela explicação. Tá? Vou deixar aqui no link um vídeo onde eu explico como é a psicoterapia humanista para vocês terem uma ideia dessa visão do ser humano, desses pressupostos, digamos, mais filosóficos, tá? Então, a ideia é o seguinte, como Rogers não classificava, não gostava de trabalhar dessa maneira, digamos, mais voltada ao diagnóstico, uma doença, ele dizia que o parâmetro terapêutico, então, como é para algumas psicoterapias, não era, por exemplo, tu dizer, a pessoa veio com tal sintoma e hoje ela não tem sintoma, logo ela progrediu, ela se desenvolveu, ou ela está melhor, ou ela está mais saudável. Não, ele não gostava dessa ideia de basear a avaliação da terapia nos sintomas, nos transtornos, na doença. Tá? Inclusive, ele não usava esse vocabulário. Então, mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa super pragmática. Então, ele nasceu num período nos Estados Unidos onde as pessoas faziam o que funcionava, elas estavam fazendo, elas estavam reproduzindo. E Rogers não era diferente. Na verdade, se a gente lê a história dele, sempre foi um pouco pragmático. O que ele resolveu fazer? Ao invés do parâmetro terapêutico ser somente como a pessoa se enxerga, como ela sente, acessar, digamos, a noção de eu, o seu self, ele diz o seguinte, talvez fosse interessante eu entender como é que um processo de psicoterapia
baseado em uma observação, baseado, assim como, né, pragmático que ele foi o primeiro psicólogo a gravar as sessões de psicoterapia, a desmistificar o que acontecia dentro do consultório. Depois ele começou a filmar as sessões. Então, todas as 7 fases que a gente vai ver agora são baseadas nessas evidências de gravações, com uma equipe inteira que ouvia as expressões e começou a notar comportamentos, sentimentos, fenômenos de psicoterapia para chegar aqui nas 7 fases. Tá? Então, Rogers ele queria um outro parâmetro que não fosse só a pessoa se acessar e ela poder dizer o que está acontecendo com ela. Ele queria alguma coisa que a gente pudesse ver de fora, digamos assim. Não chega a ser uma classificação, tá? Uma classificação bem entre aspas aqui, porque ela é somente para psicoterapia, tá? Então, quando chega o meu cliente lá, por exemplo, na segunda, na terceira, na quarta fase, eu vou entendendo o quanto ele está chegando lá na terceira, quarta, na quinta, na sexta. Por quê? Porque é um parâmetro meu, interno, psicólogo, terapeuta, e somente a mim me interessa esse progresso do meu cliente dentro do processo terapêutico, tá? Para mais nada. Embora algumas pessoas, isso é muito tentador, adorem classificar pessoas aí no dia a dia com as 7 fases, mas essa não é a proposta, tá? Embora, se a gente for analisar bem as 7 fases, ela nos dá bem uma noção de uma pessoa muito neurótica, muito rígida, né, com uma série de dificuldades, até chegar na 7ª fase, que seria um processo de funcionamento ótimo, de desenvolvimento, de plenitude, segundo Rogers. Por isso que a 7 fases se torna também interessante como um metamodelo para a gente entender um pouquinho os processos de saúde, se é que eu fiquei claro. Tá? Como é que surgiram então as 7 fases? Rogers estava preocupado então em entender como é que aconteciam os saltos, os progressos em psicoterapia, quando é que a pessoa, né, digamos, tá sem entender agora, que interessante, não, esses momentos de mudança, como ele dizia, ele começou então a monitorar, gravar e, digamos, é como se a gente botasse num quadrinho uma série de comportamentos para ver, tá, qual é a diferença do comportamento anterior para o comportamento de agora. Por exemplo, antes a pessoa não falava em primeira pessoa e agora ela fala. Antes ela falava mais no passado, agora ela fala mais no momento presente. Então esse tipo de comportamento ele começou a perceber e chegou a uma conclusão, digamos assim, que é muito mais um modelo estatístico, eu coloquei aqui como exemplo. Para quem conhece estatística, é como se a gente estivesse falando de clusters, tá? Clusters é quando a gente agrupa algumas variáveis. Então aqui é um exemplo, ó. Então digamos que esses sejam comportamentos, sentimentos, cada bolinha dessas, né? O que aconteceu aqui? O Rogers foi agrupando e percebeu que, deixa eu me afastar um pouquinho, que um conjunto de comportamentos específicos formava a primeira fase, outros comportamentos formavam a segunda e assim sucessivamente. Então as 7 fases, não quer dizer que é um número místico, cabalístico, que é um número nada especial, digamos assim. É um número que foi agrupando comportamentos, sentimentos, observações clínicas e se chegou a 7 grupos de variáveis, ou 7 clusters. Tá? E, então, para isso, ele vai desenvolver uma outra forma de avaliar o desenvolvimento dos clientes no consultório, baseado agora num parâmetro externo e não só num parâmetro onde o sujeito diz que sente melhor, que está melhor. Tá? É para isso que serve a 7 fases e assim que ele chegou. Tá? Toda uma equipe fazendo isso. Alguns princípios básicos aqui das 7 fases. Né? Quando ele queria ver justamente esses momentos de mudança, o que ele percebeu? Uma das condições básicas era a pessoa se sentir aceita. Tá? Então, para qualquer mudança, isso serve para a vida também, ninguém vai mudar se está sentindo sob pressão. Sob pressão, aciona a defesa, aciona eu proteger o meu eu, e quando eu protejo o meu eu não me abro. Pelo contrário, eu me fecho. Os processos de mudança terapêutica, de progresso, de saúde, o que eu quero aqui? Eu quero expandir, eu quero me abrir, eu quero olhar outras possibilidades. Dá para a gente olhar isso de uma outra forma, já falando aqui do terceiro item. Quando eu estou sob ameaça, quando eu sou uma pessoa muito neurótica, eu estou rígido, eu me fecho, eu tenho pouco desejo de mudança. E quando eu estou numa fase mais saudável, perto da quinta em diante, na sexta, sétima fase, eu estou num processo de fluidez, de abertura, de contato, eu estou procurando coisas novas, eu estou procurando me desenvolver. Então é abertura, é fluidez, é rapidez, enquanto que na sobrevivência a gente está o quê?
se fechando, rígido, muito preocupado em conservar e, digamos, fazer uma manutenção do nosso eu. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, o que o Rogers percebeu? Nessas primeiras fases, que seria a primeira, a segunda, a terceira fase, a gente está falando de pessoas mais neuróticas. São comportamentos onde a gente tem muito mais problemas. E, claro, obviamente, fica muito mais claro ali a partir da quinta fase, a gente tem pessoas mais saudáveis. E o que ele percebeu também? Na neurose, a gente tem muitas características de rigidez, muitas, e eu já vou falar de cada uma das fases agora. As pessoas falam muito no passado, tem muitas coisas mal resolvidas, a pessoa não se vê com um problema nenhum, então os problemas são sempre externos a ela, a forma como ela fala, ela nunca se coloca na fala, sempre as coisas externas. O externo penetra facilmente no eu, nas coisas. Às vezes é um tempo ruim, é alguma coisa que não está legal, a pessoa já se sente mal por isso, então ela é facilmente influenciada pelos outros, que a gente chama também de avaliação externa. Tá? Então, a gente percebe que a pessoa mais neurótica, ela está nessas primeiras fases, a pessoa mais saudável, dentro do que ele chama de funcionamento ótimo, está na sexta e sétima fases lá. Tá? Então, ele serve também como um modelo para a gente se inspirar, obviamente ele não foi testado como modelo de saúde, mas ele serve para a gente se inspirar um pouquinho e é uma forma das poucas que surgiram aí. Vou lembrar que esse texto é de 1961, né? Então é realmente um texto que eu acredito que seja muito inovador. Tá? Então a gente tem aí uma das primeiras perspectivas de saúde na psicologia, eu acredito. Certo? Mas vamos lá. Como é que são divididas as 7 fases? Né? A primeira, a sétima, da rigidez para a fluidez, da pessoa mais neurótica para pessoas mais saudáveis. Então, começando a primeira fase. Na primeira fase, a gente vai chamar, eu coloquei aqui uma definição rapidinho, né? Uma fase de bloqueio e rigidez. Bloqueio e rigidez significam o quê? A pessoa não se olha, não se enxerga, né? Ela está com o eu completamente bloqueado. Coloquei ali na coluna da direita, né? Então, a pessoa é extremamente defensiva. O que está pegando mais aqui é a vibe da sobrevivência. Ela está muito mais preocupada, o mundo é muito ameaçador para ela, o mundo todo tem muita influência sobre ela, né? Ao invés de ela ter influência sobre o mundo, logo como o mundo é muito ameaçador, ela lança mão seguidamente de defesas. Só que ela está tão bloqueada e tão neurótica que ela não consegue se enxergar como parte dos problemas. Os problemas são sempre fora dela. Os problemas nunca são dela, né? Então ela fala sobre ela mesma através das outras coisas. É porque a economia está assim, é porque a fulana fez isso, 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 e na verdade ele quer dizer que estava chateado com aquela pessoa que fez tal coisa, mas ele não consegue falar de si. O acesso ao eu está tão bloqueado que ele fala de si através do mundo externo. Né? É um processo de muita rigidez aqui na primeira fase, é um fechamento total, abertura à experiência. Então, a pessoa tem frases fixas e muito ortodoxas, do tipo, é assim mesmo, sempre foi assim, sempre vai ser. Né, eu acredito nisso, o pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, está posto, colocado, está dito e está feito. Então, são pessoas que não desejam nenhuma mudança. E para desejar mudança, ela tem que estar minimamente implicada, né? Numa necessidade de tá, ok, eu entendo que isso é meu e agora eu preciso mudar. Não, ela nem entende que é dela. Né? Então só vai querer mudar quem se apropria um pouquinho daquilo e se vê como parte do processo. Uma pessoa em primeira fase, ela não se vê em nenhum momento parte dos processos aqui. Tá? E são pessoas também que têm várias situações mal resolvidas, né, no passado. Uma pessoa que é muito influenciada por esse passado também, justamente por ter várias situações mal resolvidas, então ela deixa de ir a alguns locais, deixa de falar com algumas pessoas, tem várias desavenças, várias situações que não foram conversadas, vários sentimentos como mágoa, rancor, né, de coisas que ela não pôde, não conseguiu, né, resolver. Tá? Então, essas situações, além de estarem inacabadas, de serem situações que não foram resolvidas, elas afetam muito o presente. Por isso que eu dizia que elas deixam de conversar com algumas pessoas, elas deixam de ir, e como são pessoas geralmente muito ortodoxas, muito rígidas, elas vão dizer, não vou nesse tal local porque lá vai esse tipo de gente que eu não gosto. Né? Então tem tipos de gente, geralmente são pessoas mais preconceituosas e mais fechadas dentro dos seus grupos e do seu mundo. Por quê?
Vamos lembrar que o fechamento é importante para a sobrevivência. Então, quando estou só com os meus em comum e todo o resto é ameaçador, eu mantenho, então, a minha proteção. Então, vale a pena a gente entender que esse processo do Rogers aqui, da neurose, se assemelha muito com o que a gente pode entender dentro da psicologia evolutiva. Tá? Eu sempre faço a relação porque eu acho que é completamente relacionado. Da primeira para a segunda fase, eu sempre disse que na primeira e na segunda fase, dificilmente, pelo menos pela minha experiência, a gente vai receber pessoas em psicoterapia. Tá? Então, não sei se eu concordo quando algumas pessoas falam, o próprio Rogers comentou na segunda fase, que a gente até recebe alguém em psicoterapia. Eu costumo receber as pessoas na terceira ou na quarta fase, e alguns na quinta fase já. Né? Então, a segunda fase, a pessoa ainda está super rígida. Os problemas são externos e concretos. Claro, os problemas elas não são da pessoa, continuam não sendo dela, né? Mas por algum motivo, né, aquilo lá tem a ver com ela. É por isso que ela começa a se interessar por algum processo de mudança. Começa, mas de uma maneira assim muito leve. Né? Aquilo pode ter a ver com ela. E assim que as pessoas passam da primeira para a segunda fase, né? Quando elas obviamente estão num ambiente de excitação, e elas percebem que talvez aquela situação tenha a ver com ela. Então, aquele vizinho está passando por um problema semelhante e diz, pois é, eu vi lá o vizinho, né? Fica falando do vizinho, mas, na verdade ela está querendo, porque as coisas são externas, né? Falar sobre ela mesma, e tem um monte de sentimento ali que ela não consegue acessar, mas enquanto ela fala do vizinho, ela quase que traz um pouquinho daquela coisa para si própria, né? Com situações muito voltadas ao passado, também frases rígidas, né? O passado cheio de problemas. Se as pessoas buscam terapia, seria muito mais por obrigação, né? Eu tenho que ir porque a assistente social lá, ou assistência social pediu que eu fosse, a justiça pediu, se eu não for, a minha esposa vai brigar comigo, vai pedir a guarda do meu filho, enfim, é uma situação muito extrema, porque a pessoa, na verdade, ela não ainda despertou para um processo de mudança. Ela ainda não se vê como, tá, ok, eu tenho isso, eu preciso trabalhar isso em mim. As questões aí fora são convites para eu me trabalhar. Isso é lá na quinta fase em diante que começa a aparecer. Os problemas externos acabam aparecendo como um convite para tu progredir. Aqui não. O desenvolvimento ele não é visto ainda como parte de si, na segunda fase. Tá? Então, se a pessoa procura psicoterapia, é por obrigação e a psicoterapia demora bastante tempo. O progresso terapêutico, vamos pensar aqui na rigidez, né? Assim como a pessoa está rígida, é também muito, muito rígido o processo de mudança. Né? E os sentimentos aqui ela não consegue acessar ainda. Tá? Então, ela descreve esses sentimentos, ela fala sobre situações externas. Né? Então, a esposa, né, que ficou com meu filho, etc., mas na verdade ele está querendo falar da raiva, do ódio, da impotência que ele sente com um sistema que ele não concorda, mas ele fica falando então de outras coisas externas para falar de si, ele não consegue se apropriar. Tá? Claro, talvez uma mudança no processo terapêutico em termos de aceitação, de ficar bem na terapia, quem está na segunda fase pode passar para a terceira fase. Tá? Que a linguagem que começa a aparecer uma linguagem no presente. Então, o passado começa a ficar um pouquinho mais distante, a pessoa já começa a falar frases de, né, ok, eu sinto isso, eu acredito que, né, então, nesse sentido que a primeira pessoa e algumas frases no presente começam a acontecer. Por quê? Porque a pessoa começa num processo de aceitar, né? Aceitar que tem problemas, que aceitar que as coisas estão nela e não lá fora, tá? Então, o passado ainda é bastante presente, ainda existem construtos e situações do passado a serem resolvidos aqui. Quando eu digo construtos, mas isso foi quando aconteceu, mas muitas vezes como justificativa, a pessoa traz uma coisa do passado, mas ela já está falando de si. Então, esse é o problema, isso aqui, mas isso aconteceu comigo porque meu pai disse isso, né? Então, sim, ela já aceita que isso acontece com ela, mas ela ainda traz um elemento do passado e um elemento externo a ela, aqui na terceira fase. Mas a grande marca da terceira fase é esse início de aceitação, né, que aparece muito pela linguagem aqui do presente. Tá? E o tempo entre dar-se conta e agir é bastante longo. Eu botei ali na coluna alguns detalhes, né? Se vocês lerem o capítulo, vocês vão verem que é muito detalhe, muitas frases que o Rogers coloca ali de clientes
para caracterizar, né? Mas é uma leitura também bastante longa, então eu resolvi resumir aqui, tá? Então, a pessoa até se dá conta, olha, a discussão que eu tive com ela foi difícil, eu preciso pedir desculpas, né? Então, para ele se dar conta disso e ele realmente ir pedir desculpas para essa pessoa, pode demorar bastante. Então, o tempo entre se dar conta e realmente fazer alguma coisa é um tempo muito longo, porque a pessoa ainda está bastante insegura, ela não tem um repertório, né? Ela estava há pouco tempo fechada, digamos, não queria se abrir a experiência, então tu te dá conta que tu errou e tu precisa reparar isso, já é uma grande parte do processo. Mas até tu chegar e reparar, pode acontecer que na terceira fase, mas demora bastante tempo. Me dei conta que eu, né, devo perdoar fulano, só que daí são, às vezes, meses até conseguir perdoar. Tá? Então, o tempo de insight, digamos assim, ele é bastante longo na terceira fase, certo? Na quarta fase começa uma questão assim muito mais de transição, né, de muita ambivalência. Por quê? Porque a pessoa já se vê como parte do processo, já começa a perceber os seus problemas, as suas incongruências, do quanto ela sente alguma coisa, mas gostaria de sentir outra, ela age de uma forma que não gostaria de agir. Então, o eu começa a ficar muito mais fortalecido porque ela está muito mais parte agora dos problemas. Ela se dá conta na quarta fase que as pessoas, que elas precisam se trabalhar, né? Só que elas ainda têm muito medo, muita hesitação, porque, tá, eu percebo que é isso, mas eu tenho medo. Quero fazer, mas não sei como. Então, por isso que é ambivalência aqui na quarta fase. Eu acredito que boa parte dos meus clientes chegam na terceira e na quarta fase da psicoterapia, né? Alguns, mas são mais raros, chegam na quinta fase. Então, eu tenho a terceira e quarta fase, pelo menos a minha clientela, como os principais clientes aqui, tá? Então, há uma maior aceitação, a pessoa já fala muito mais no momento presente, já se aceita, né? Ela quer mudar, mas tem muito medo. Então, esse processo de mudança já acontece e o tempo de insight também é menor, não é tão longo. Eu falava na terceira fase que a pessoa até se dá conta, resolver fazer alguma coisa, conseguir realmente ir atrás de uma mudança, demora um monte. Aqui na quarta fase já é bem mais rápido esse processo de insight, ou de teve o insight e realmente foi atrás e resolveu a situação, já é bem menor esse tempo. Tá? São algumas semanas, digamos assim, para uma pessoa que está em terapia e esse é o foco do seu problema, só para dar um exemplo. Tá? O tempo presente já aparece muito mais, então a linguagem já aparece no momento presente muito mais vezes. Então, eu sinto, eu penso que, né? Então, isso faz parte do meu eu, então aquilo já está mais fluido, já está começando a acessar os sentimentos de uma forma mais tranquila, embora tenha bastante medo, há um início de exploração desses sentimentos. E explorar os sentimentos é uma questão muito chave da psicoterapia. Como dizia o Fritz na Gestalt terapia, os sentimentos elas são uma das principais rotas para a gente chegar às necessidades não supridas. E muitas vezes a nossa racionalidade impede da gente se dar conta dessas necessidades. Mas os sentimentos não. Eles nos dão essa possibilidade. Por isso que é tão importante a gente trabalhar também com sentimentos em psicoterapia e não só com o racional, não só com as ideias. Tá? Então, os sentimentos a maior acesso e também diferenciação. A pessoa já sente que aquilo que é uma angústia, que aquela angústia está difícil de nomear, mas aquilo ela quer entender, mas ela também tem medo. Então, essa ambivalência aparece, como eu já disse, mas já tem um acesso maior a esses sentimentos. Isso caracteriza a quarta fase, né? Eu diria que a quarta fase é bem uma fase de transição, assim, né? Porque tem características ainda do passado, ainda de uma pessoa neurótica, mas já tem um movimento, um olhar aqui. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, metade da nossa energia é de conservação e sobrevivência e metade da nossa energia é de valorização e de crescimento. Bom, na quarta fase, então, a gente tem 50-50, porque parte da nossa energia está ainda sobrevivendo, está ainda pensando em como eu vou me manter, e a outra parte da energia começa a aparecer aqui mais claramente como uma pessoa que está buscando a sua plenitude, seu crescimento pessoal. Tá? Quinta fase, então, começa a ficar mais divertido. Então, muitos dos nossos clientes em psicoterapia, eles abandonam a psicoterapia na quinta fase, principalmente para profissionais que trabalham voltados ao sintoma, né? Se a gente tem uma avaliação baseada num diagnóstico,
Aqui na quinta fase, muitos já não têm mais esse diagnóstico e abandonam a psicoterapia. Por quê? Porque a psicoterapia, talvez, dependendo da abordagem, falta um pouquinho aqui para a pessoa trabalhar questões de crescimento pessoal, de florescimento, de propósito, de sentido, né? Muitas pessoas, dependendo de como o terapeuta trabalha, abandonam a terapia aqui na quinta fase porque elas já estão bem, né? Dentro daquele modelo biomédico, eu gravei um vídeo que eu vou colocar aqui também, vocês darem uma olhada, que falam então que o nosso papel como psicólogos, psiquiatras, enfim, é tirar a pessoa do sintoma e levar ela para neutralidade ou para o zero, tá? Mas se tu consegue trabalhar com o cliente em quinta fase, é uma satisfação muito grande, porque o tempo de insight é muito rápido. A pessoa quer se autoconhecer, ela está se explorando e agora não tem aquele medo todo que tinha na quarta fase. É uma confiança muito grande no terapeuta, então ela quer se explorar. Então eu gosto de brincar que de uma semana para outra tem sempre novidades e a pessoa está trazendo um aprofundamento muito grande no seu eu, os sentimentos são cada vez mais claros, então não só que ela quer buscar essa clareza nos sentimentos, como isso acontece de uma maneira mais rápida. Como o Rogers diz, ela quer saber a palavra cada vez mais exata que descreve aquilo que está acontecendo com ela, né? Enfim, a palavra aqui da quinta fase é autoconhecimento, é a busca da profundidade do eu. Então é muito legal a gente atender pessoas que estão aqui na quinta fase, né? Os sentimentos cada vez mais precisos e vivenciados, então há cada vez mais uma questão onde a pessoa não só fala os sentimentos, mas ela experiencia em psicoterapia, ela sente aquilo, ela mostra, né? Então não é só falar sobre aquilo, nomear sentimentos, é experienciar esses sentimentos, né? E claro, como ali na terapia, aqui na quinta fase, a pessoa tem uma confiança muito grande no terapeuta para poder ter aquele espaço ali para crescimento, ela expressa muito mais os sentimentos também. E aqui aparece bem essa vibe aqui de valorização, né, de enfrentamento das coisas como um processo fundamental para o crescimento e uma certa coerência de ideias, congruência entre aquilo que ela fala, o que ela sente. Então aqui na quinta fase já é uma pessoa bem mais saudável, né? Já tem poucos resquícios aqui do passado, né? Tem poucas relações aqui mal resolvidas. Isso que está mal resolvido, o sujeito quer olhar, ele quer aprender para poder progredir, né? Certo? E aqui na sexta fase, já começa um processo bem forte aqui de fluidez, e acontece que o Roger chama também de tendência à irreversibilidade. O que significa isso? Uma pessoa que está em sexta fase, em psicoterapia, dificilmente vai voltar a uma fase anterior. O que é muito comum, principalmente ali na quarta, terceira fase, quando acontece alguma coisa específica com o sujeito, digamos que a gente está num momento onde aconteceu a morte de alguém que eu gosto muito. Então, obviamente, a pessoa vai sofrer, vai acontecer um processo muito difícil com ela, então ela pode voltar a ter características da fase anterior. Então, ela pode voltar a ficar um pouco mais rígida, acionar defesas. Por quê? Porque aquela situação difícil está operando justamente na vibe de sobrevivência e manutenção. Então, é como se aquela situação muito difícil, aquele estressor, tivesse dado uma parada no processo de crescimento e a pessoa teve que, digamos, se recolher um pouquinho para sobreviver. Claro, depois que passa esse problema, que ela elabora, que ela sente, que ela experiencia, ela volta, retoma o processo de crescimento. Só que isso não precisa acontecer aqui na sexta fase. O Roger está dizendo o seguinte: na sexta fase, o sujeito tende a permanecer aqui. Então, por mais que aconteça alguma coisa, digamos um estressor, tá? Uma questão que seria potencialmente traumática ou bem difícil da gente lidar, a pessoa vai continuar na sexta fase. Por quê? Eu gosto de explicar isso da seguinte forma. Imagina que antes os problemas eram externos, a pessoa olhava aquela morte de alguém, etc., como um grande problema, então isso afetava bastante ela. E obviamente que a pessoa vai ficar triste também aqui na sexta fase. Só que como o eu está muito mais aberto à experiência, aquele eu já assimilou, digamos que a morte faz parte da vida, né, que vida e morte são interdependentes, que esse processo de fluidez, né, que a pessoa está, que é muito rápido, ela já está nessa questão de autoconhecimento, então qualquer sofrimento e coisa ela facilmente elabora, ela facilmente ressignifica, então ao ponto que esses potenciais estressores externos não abalam mais a pessoa ao ponto dela regredir, entre aspas, de funcionamento, tá?
Então aqui está muito claro uma descontração fisiológica na sexta fase, uma fluidez bastante grande, a pessoa fala, se dá conta, expressa aquilo de uma maneira muito plena, né? Essa plenitude vai acontecer no máximo aqui no seu potencial máximo na sétima fase. A pessoa está muito aberta à experiência. Na verdade, o Roger chama de um processo fluido e integral de eu. Né? O que significa isso? O mundo, na verdade, é o que faço. Né? O mundo é aquilo que eu interpreto. Não existem problemas aqui, né? Existem desafios, existem oportunidades de crescimento. Então, isso é muito importante para a gente entender aqui nessa sexta fase. Então, aqui na sexta fase, fica muito clara aquela ideia que a gente falava antes, né? Eu comentava, de que para as pessoas em processo de crescimento, desenvolvimento, ou que estão olhando para a plenitude, para buscar o seu potencial máximo, o mundo ele é muito menos as coisas externas e muito mais elas mesmas. Então, os problemas passam a ser oportunidades, as coisas que antes invadiam agora não invadem mais, porque é uma certeza tão grande daquilo que a pessoa pensa, acredita, há uma abertura tão grande que não existe, por exemplo, vamos comparar a pessoa ortodoxa, rígida, preconceituosa, fechada lá das primeiras fases. Aqui na sexta fase, uma pessoa aberta, sem preconceitos, que percebe que as diferenças são fundamentais para a gente, para a humanidade. Então ela quer, na verdade, a diversidade, ela busca entender as diversidades, porque ela está num processo de abertura e aquilo é importante para o seu crescimento. Tá? Então, acho que aqui na sexta fase a gente já começa a ver uma pessoa muito saudável e dificilmente essas pessoas de sexta fase vão continuar em psicoterapia. Tá? Então eu tenho poucos, eu acho que um ou dois exemplos, talvez dois exemplos em 15 anos aí que eu atendo, de pessoas em sexta fase que permaneceram. E geralmente aqui, pelo menos na minha experiência, são pessoas que já estão de 15 em 15 dias, né? Elas usam o espaço terapêutico para fazer uma troca fenomenológica, muito mais dialógica, né? Dela poder ter um espaço ali de entender um pouquinho o que ela está sentindo, e um papo muito aberto, né? Então, são muito raras as pessoas que eu vejo em sexta fase em psicoterapia, tá? E na sétima fase é o que o Rogers chama aqui de funcionamento ótimo, que é um funcionamento integral. Então, qualquer resquício que tinha aqui de passado ou da pessoa que não estava realmente vivendo todo o potencial de aqui agora ela já está vivendo. Né? Então, um funcionamento totalmente congruente. Então, a pessoa, ela funciona da mesma maneira que ela pensa, que ela acredita, nos seus valores. Então, não vai ver nenhuma contradição, né? Ela vai ter uma pessoa que até fisicamente ela é super descontraída. Os processos externos são todos convites para ela crescer mais. Então, ela vai estar aparentando, digamos, estar super bem. Aliás, uma coisa que eu não comentei, que eu esqueci, né? Mas as pessoas nas primeiras fases, elas tendem a somatizar mais, tendem a ter mais problemas psicossomáticos, o que já não acontece da quinta fase em diante, principalmente na sexta e na sétima, principalmente pelo grau de assertividade emocional. O grau que as pessoas têm de conseguir expressar suas emoções é tão grande que elas não precisam mais somatizar para lidarem com esses problemas. Né? Então, a consciência, né? A pessoa está cada vez mais reflexiva, dinâmica e fluida. O que ela pensa hoje, ela está aberta para repensar aquilo amanhã. Isso não quer dizer que ela não tenha valores. E ela vai fazer essas escolhas através desses valores. E como ela já experienciou e o mundo é tão aberto para ela se conhece muito, ela sabe exatamente onde buscar as coisas que ela gostaria. Ela sabe exatamente como fazer aquilo que mais tem a ver com ela. E as coisas que não têm a ver com ela, está bem claro que não tem, mas ela respeita e ela aceita. Né? Então, um funcionamento muito interessante aqui. E, obviamente, uma pessoa que está muito mais no presente, no aqui e no agora, tem uma capacidade de presença muito grande, né? Para variar, né, todos os modelos saudáveis que eu vejo falam em presente, falam aqui agora, né? Eu nunca vi um modelo de saúde ou de pessoa, né, que é dita como saudável que não tem uma referência aqui, né, do presente, do aqui e do agora. Certo? Então, o que me inspira aqui nas 7 fases? É muito mais do que uma avaliação, né, uma classificação de psicoterapia. É um modelo que fala de saúde, né, fala de neurose para um funcionamento ótimo. Então, a gente tem
uma ideia dessa fluidez, essa pessoa muito rígida vai ficando muito fluida, de uma vibe de conservação e manutenção, ela vai ficando cada vez mais interessada no seu funcionamento ótimo, no crescimento, na valorização do seu eu. Então dá essa noção dinâmica de saúde aí, né? E a gente tem aqui algumas semelhanças com modelos de saúde da psicologia positiva, que é bem mais contemporânea, que a gente tem evidências científicas, enfim, que é muito legal a gente fazer esse paralelo, porque muitas das coisas que o Rogers falava lá na década de 60, agora a gente está tendo, digamos, com mais clareza, ideia de como elas já faziam sentido, né? Só vamos cuidar, então, e essas 7 fases, a gente não deve brincar com ela, por mais tentador que seja sair classificando as pessoas nas 7 fases, elas servem para a gente ter uma noção do crescimento, do desenvolvimento no processo terapêutico. É para ti, que é terapeuta, que está atendendo, ter uma noção diferente. Então, mesmo que tu trabalhe num outro tipo de linha, digamos, mais ligada à psicopatologia, à classificação, talvez seja interessante tu manter esse modelo em mente para tu entender como o teu cliente, através da fala, de como ele se expressa, enfim, ele está, digamos, se desenvolvendo no processo. E, obviamente, te convido para ler o capítulo do livro do Rogers. Certo? Então, essa aqui é a referência que eu usei, tá? Desse livro aqui, que a minha versão é de 1975, A Psicoterapia é Considerada como um Processo. Ok? Fiquei muito curioso, já estou curioso desde agora, para saber o que vocês acharam dessa mini aula, desse assunto que eu acho incrível, fantástico, que fala um pouquinho de saúde, um pouquinho de psicoterapia, se vai te ajudar ou não enquanto profissional, o que tu achou dessas ideias do Rogers, enfim, tô louco para ouvir de ti. Então, até o próximo vídeo e aguarde os comentários. Se fez sentido para ti esse vídeo, lembra de se inscrever no canal também, certo? Até a próxima.